Julgue os itens seguintes no que diz respeito a redes de computadores. No modelo OSI, dispositivos de comunicação de redes operam em diferentes camadas. O repetidor na camada física, a ponte, bridge, na de enlace, e o switch na de rede e o roteador na de transporte. Acompanha passo a passo. Primeira dica, ó. Quando a gente fala dos modelos de rede, existe sim o chamado modelo OSI, que muita gente chama de modelo OSI. Aqui em português, muita gente chama de modelo OSI. Quando a gente sai para fora, eles costumam soletrar OSI. Se a gente fosse soletrar em português, então é OSI de Open System Interconnection. E esse é um modelo de rede um pouco diferente do chamado modelo TCP/IP, porque o modelo TCP/IP, que é a base da internet, é um modelo de 4 camadas. No modelo OSI ou OSI, esse é um modelo de 7 camadas. Nesse modelo de 7 camadas, as redes são implementadas desde a sua camada física, passando pela sua camada de enlace de dados, a camada de rede, a camada de transporte, a camada de sessão, a camada de apresentação e a camada de aplicação. Pois bem, os chamados equipamentos ou dispositivos de rede, eles são dispostos na camada 1, 2 e 3 do modelo OSI. Porque a camada 4, 5, 6 e 7 é onde nós temos, por exemplo, na camada 4, os protocolos de transporte, como o TCP e o UDP. Na camada de sessão, aí nós temos a forma onde nós temos os protocolos vinculados à ideia de iniciar uma sessão de usuário. Na camada de apresentação, se preocupa com a formatação dos dados. E a camada de aplicação é aquela que corresponde aos protocolos que permitem ao usuário utilizar as aplicações, como o HTTP, como o FTP, como o SMTP, POP e tantos outros. Mas a camada 1, 2 e 3 são camadas onde estão os dispositivos de rede. Por exemplo, na camada física, que se preocupa só com a transmissão dos dados brutos, dados no seu estado bruto, isso é a camada física. Nós temos equipamentos que tratam dos dados no seu estado bruto, como o caso do hub, que recebe um sinal e por difusão entrega para todos os dispositivos a ele conectados, isso porque ele opera nessa camada física dos bits brutos. Temos aqui o repetidor, que recebe um sinal atenuado, fraco, e aí o repetidor melhora, amplifica, regenera esse sinal para que o sinal possa atingir maiores distâncias, mas ele também opera com os bits no seu estado bruto. Portanto, o repetidor também vai operar aqui na camada física. O modem é um modulador demodulador, por isso o nome modem, porque ele modula ou demodula o sinal, ele é um conversor de sinal. E ele também opera na camada física, porque ele trata também de bits no seu estado bruto. Agora, a camada de enlace de dados, que vai fazer a ligação entre a camada física e a camada de rede, essa camada de enlace de dados ou de ligação dos dados, aqui já opera um equipamento chamado switch, que nós chamamos de comutador de dados. O switch, que é um comutador de dados, recebe o sinal e envia o sinal somente para aquele destino específico. Depois ele recebe um outro sinal e envia somente para aquele outro destino. Portanto, o switch já não opera só nos dados no seu estado bruto da camada física, não, ele já faz a ligação, por isso ele pertence à camada de enlace de dados. Aqui opera o switch, que é um comutador de dados, porque ele faz um processo de entrega por comutação, diferente do hub, que é por difusão. Já a bridge é uma ponte que conecta dois segmentos da mesma rede entre si, desde que essas redes rodem os mesmos protocolos, ou duas redes locais entre si. A bridge é apenas uma ponte, mas que também opera na mesma camada de enlace de dados junto com o switch. A gente pode até dizer que a bridge é um switch mais simplificado em relação à quantidade de portas que ele opera. Enquanto o switch tem muitas portas, a bridge basicamente é para conectar dois segmentos da mesma rede entre si ou duas redes locais entre si e está na camada de enlace de dados. A camada de rede que vocês estão vendo aqui é onde operam os famosíssimos roteadores. Isso porque é na camada de rede que surge um termo que a gente usa muito em redes de computadores, que são pacotes de dados.
porque os chamados roteadores, eles fazem o roteamento dos pacotes de dados, definindo qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho para os dados atingirem um destino. Portanto, os roteadores que fazem o roteamento dos chamados pacotes de dados, esses operam na camada de rede, porque eles já operam numa camada acima de enlace de dados, porque eles já têm preocupação com o chamado endereço de IP, que é um endereço lógico. Já que ele opera na camada de rede e o IP também opera na camada de rede, os roteadores fazem um roteamento dos pacotes IPs para fazer a entrega desses dados. Então aqui, pessoal, já percebemos que nós temos uma resposta para a questão, porque a questão dizia assim, ó, o repetidor na camada física. Perfeito, o repetidor é na camada física. Depois, a ponte, bridge na de enlace. Ótimo, a ponte, a bridge está na camada de enlace junto com o switch. Continuando aqui, aí ele diz, o switch na de rede. Aí está errado, porque o switch não opera na camada de rede, o switch opera na camada de enlace de dados, o que já deixou errada a questão. E por fim ele diz, o roteador na camada de transporte, o que está errado também. Na camada de transporte não opera equipamento. Percebe que os roteadores pertencem à camada de rede. Na camada de transporte estão os protocolos de transporte, como o caso do TCP e do DP. O roteador opera na camada de rede junto com o IP, que também opera nessa camada de rede. Portanto, aqui matamos a charada da questão, está de fato errada a questão do CESP de 2011, certo, pessoal? Então não esqueçam de dar uma revisada aí nos principais equipamentos de rede, que é justamente esses que eu mostrei ali, e descobrir em qual camada eles operam